Fala, corintianada, gente fina do canal. Hoje temos muitas novidades importantes sobre o Corinthians para compartilhar com vocês. Em meio a um momento político conturbado, o clube tem se mantido firme dentro de campo e boas notícias fora dele começam a aparecer. A patrocinadora Mas Esportes da Sorte foi regularizada e agora está oficialmente apta a operar no Brasil, garantindo uma estabilidade ainda maior para o clube. Os salários atrasados dos jogadores começaram a ser quitados, um passo crucial para manter o ambiente positivo. E pensando no próximo jogo contra o São Paulo, o goleiro Hugo está de volta e deve ser titular novamente, trazendo ainda mais confiança à defesa. Para começar, vamos conferir ali o jornalista Cereto detalhando todas essas informações importantes para o Timão. A notícia boa da questão dos salários atrasados. O presidente Augusto Melo pagou os salários que estavam atrasados. O Corinthians quitou os salários e os direitos de imagem atrasados de janeiro com o elenco corintiano, com a comissão técnica e tudo mais. O pagamento para os jogadores foi finalizado nesta quinta-feira. Houve, portanto, o fim dos débitos com o clube. O Corinthians conseguiu pagar o elenco graças a uma liberação do dinheiro da premiação do Campeonato Brasileiro do ano passado, que estava depositado em juízo, estava bloqueado pela Justiça. O Corinthians conseguiu o 7º lugar na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado e, por causa disso, recebeu de prêmio 33 milhões de reais. Essa quantia de 33 milhões de reais estava bloqueada na Justiça. O Corinthians conseguiu desbloquear esse dinheiro e, com isso, pagou os salários que estavam atrasados. Então, desta maneira, o Corinthians não deve mais nada para o seu elenco. É muito bom, né? Afinal de contas, evita qualquer tipo de problema, evita qualquer tipo de insatisfação, principalmente nas vésperas de um clássico importante como a partida contra o São Paulo. Quero falar também que o Corinthians conseguiu resolver a questão, aliás, o Corinthians não, né? A patrocinadora do Corinthians conseguiu resolver a questão com o governo federal. A Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, agora está liberada para atuar no Brasil inteiro. Aparece na lista do governo federal como uma casa de apostas, passou a figurar na lista de casas de apostas autorizadas a operar no Brasil. Havia um imbróglio judicial desde o início do ano, quando entrou em vigor a nova legislação para as casas de apostas atuarem no Brasil, mas finalmente, portanto, a Esportes da Sorte conseguiu a liberação do governo federal. Isso já está liberado, então a Casa de Esportes da Sorte vai continuar estampando o seu patrocínio na camisa do Corinthians, o que é muito bom, porque além do dinheiro que entra, né, são 300 milhões de reais em 3 anos de contrato, tem a questão dos 57 milhões de reais, que é para pagar o salário do Memphis Depay. Então, é muito bom, né? O Corinthians não vai ter problema em relação ao pagamento do salário do Memphis Depay. Por falar em Memphis, ele deve figurar entre os titulares do jogo contra o São Paulo. O técnico Ramon Dias já disse que o objetivo do revezamento entre titulares e reservas visava justamente jogar com os titulares com força máxima nesta partida contra o São Paulo no próximo domingo. Então o Corinthians terá o que tem de melhor para esta partida. O Memphis, que entrou no segundo tempo ontem contra o Água Santa, jogando numa posição diferente, jogando no lugar do Igor Coronado. O Igor Coronado jogou o primeiro tempo, jogou os primeiros 45 minutos e o Memphis jogou a segunda metade da partida, jogando como meia. Teve oportunidades até de fazer gols, mas acabou não fazendo gols, acabou parando no goleiro adversário. O Memphis deve começar entre os titulares. Quem também deve começar entre os titulares é o goleiro Hugo Souza. Hugo Souza vai fazer a primeira partida dele nesta temporada com a camisa do Corinthians. Ele teve um problema de amidalite, ficou de fora dos primeiros jogos do Corinthians no Campeonato Paulista, se recuperando de amidalite,
já está recuperado e deve, portanto, voltar à equipe no lugar do Matheus Donelli. O Matheus Donelli que não inspira confiança ao torcedor, não passa confiança ao torcedor corintiano. Jogou ontem, jogou até de capitão, jogou com a faixa de capitão, mas não passa aquela confiança que o Hugo Souza demonstra quando está vestindo a camisa do Corinthians. Então o Hugo Souza é que deve ser o titular. O Corinthians deve jogar com todos os titulares, com exceção do Rodrigo Garro, que continua fora do time por causa de uma contusão no joelho. O Garro só deve voltar à equipe no mês de fevereiro. Não é uma contusão grave, o Garro já está em fase final de recuperação, mas o Corinthians está cuidando do Garro, especialmente para a partida da Libertadores da América. Pré-Libertadores, o Corinthians vai jogar contra o time da Venezuela no próximo dia 19 de janeiro. É a partida do Corinthians contra o time lá da Venezuela. Outro jogador que fica de fora, mais uma vez, será o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, e o Corinthians informou apenas hoje, Gustavo Henrique, que foi titular do Corinthians na reta final da temporada 2024, o zagueiro Gustavo Henrique foi diagnosticado com uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita. O Corinthians anunciou o problema físico nesta manhã de quinta-feira. Já começou o trabalho de recuperação em 2 períodos no CT Joaquim Grava, mas certamente vai ficar de fora algumas semanas para estar à disposição do técnico Ramon Dias. O Gustavo Henrique deve demorar ainda um certo tempo para retornar à equipe do Corinthians. Melhor que o João Pedro Choca deu conta do recado, ele aparece como opção do Corinthians para a zaga corintiana, foi muito elogiado pelo técnico Ramon Dias na vitória de ontem sobre o Água Santa, o zagueiro revelado nas categorias de base do Timão e que o ano passado foi emprestado à equipe do Ceará. É uma opção para jogar contra o São Paulo, o Kaká também é opção para jogar contra o São Paulo, o André Ramalho vai voltar para o time com certeza. Repito, para o jogo contra o São Paulo, o Corinthians terá o que tem de melhor força máxima, com exceção do Rodrigo Garro e também do Gustavo Henrique. Além das boas notícias, o técnico Corinthians também falou em coletiva sobre como ele e a sua comissão têm conseguido manter o elenco focado em busca dos resultados, mesmo com o ambiente político turbulento. Vamos conferir o que foi dito. Juliano, Ramon, boa noite. 2 questões rápidas. A primeira é 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias, nenhum jogador lesionado, conseguindo revezar todo mundo e praticamente todo mundo bem para o majestoso, para o clássico no domingo. Dentro do que vocês planejavam, está tudo perfeito até agora, nesse sentido de ninguém lesionar, 3 vitórias, tudo certinho. Se vocês chegam à conclusão de que até agora não temos nada para falar contra o que fizemos, o que planejamos deu tudo certo, e como que vocês dois e o Fabinho conseguem separar o centro de treinamento de tudo aquilo que está acontecendo na política do clube, com pressão, acusações, problemas? Como blindar o centro de treinamento? Parecem que são 2 clubes diferentes do que vocês vivem lá e do que vive na política do clube. Obrigado. Bueno, perfecto no es, porque a gente pretendia también usar un par de jugadores de la Copinha también y no está habilitado, mas hasta ahora, gracias a Dios, lo más importante que a gente, más allá del aprovechamiento que a gente tuvo en los jogos, es que la continuación del trabajo físico está siendo feita y podemos manejar los minutajes que a gente tiene para cada jugador en base a los estudios del año pasado. Así que en ese sentido estamos muy felices y muy contentos. Precisamos un poco más de goles, mas estamos felices con el planeamiento. Y después con lo otro, ya venimos, no hay hace cuántos meses que estamos acá, 5, no leemos siempre, bueno, de julio. Y de julio siempre fue así. Y logramos algo, una armonía muy grande ahí adentro del CT, que parece que vos entra, no es cada vez que entramos, estábamos de feria y estábamos con saudades y voltadas del día a día, es una gran familia
y con Fabinho, con todo, con el presidente, con todo, blindamos todo de adentro, que ahí como que vos está en otro mundo, en otra cosa. Eu não sou de ver muita televisão, muito nada, mas obviamente que sei o que acontece claramente, mas lá dentro hay una armonía de trabajo que es muy gostosa. Eu acho que nunca viví, siempre falamos con Ramón que muy pocas veces no aconteció, salvo en River, después no aconteció más en ningún lado. Tener esa armonía de trabajo, llegar con esa voluntad de no solo de llegar a trabajar, sino de ficar. De almorzamos, llantamos, estamos todo el día ahí adentro. Y es algo que una experiencia que no sé cómo falar porque no se explica. Hay una sensación, una armonía, una energía muy positiva lá adentro. Y hoy sabemos que hoy lo único que podemos hacer es seguir haciendo bien nuestro trabajo y ganar. Es la única forma de ayudar a Corinthians. Es ruin que se fale más de esas cosas que realmente lo que el grupo de trabajo, no nós, para los jugadores están haciendo un esfuerzo enorme, jugaron un juego muy importante la semana pasada, porque le tenemos que dar valor, porque el año pasado no se ganaban estos juegos, entonces este año se está ganando y se tiene que hablar más de lo que están haciendo este grupo, del esfuerzo que están haciendo, porque no es fácil. Están cansados, están corriendo mucho trabajo de fuerza y ainda siguen trabajando y siguen. Pero bueno, hoy no podemos hacer nada. Hoy lo único que nos queda en nuestra mano es ayudar al club de la posición de cada uno, de Fabinho, de Ramón, de Emiliano, de Osmar, de Urribarri, del profe, del fisioterapeuta, del ropero, de todo, estar cada uno en su lugar, hacer eso mejor para que Corinthians siga funcionando. Sí, también quiero agregar algo que a mí, más allá de ese tema político que tenemos poco conocimiento, que nos gusta a nosotros, es cuando se juega acá en la arena. Un ambiente diferente, los hinchas apoyan, están siempre con el equipo, con el grupo, quieren ganar, y nosotros tenemos la obligación de también tratar de que el equipo juegue bien y gane y le dé muchas satisfacciones a ellos. Ese es nuestro objetivo. Así que, obrigado. E aí, Fiel, como que vocês estão vendo esse momento do Timão? Acham que a volta do Hugo ao gol é a melhor decisão para o clássico contra o São Paulo? E como essas notícias sobre a patrocinadora e os salários impactam o desempenho do time? Quero ouvir a opinião de vocês nos comentários. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as novidades do Corinthians. Valeu, um abraço e vai Corinthians!